Quem o colocou nessa situação difícil foi ele próprio. Quem o colocou nessa situação de investigado foi ele com seus atos. E aí, ações, omissões, e efetivamente ele é investigado. E agora há pessoas próximas a ele, é importante mencionar isto, não são opositores, são aliados dele que estão falando que ele participou de reuniões gravíssimas. Então, não é uma ação de quem não gosta dele, são pessoas que frequentavam a casa dele. E claro que essas pessoas estão sendo ouvidas, há documentos que foram apreendidos, e obviamente, como qualquer brasileiro, qualquer brasileira, ele terá que prestar esclarecimentos sobre os fatos que os seus aliados estão apontando que ocorreram, reuniões para planejar grampear telefones de ministros do Supremo, há pessoas que foram presas em razão disto, então, e outras que serão, inevitavelmente. Então, é claro que todos são iguais perante a lei, é um preceito constitucional. Então, não há, por parte do Ministério da Justiça, por parte do presidente Lula, nenhuma orientação no sentido de perseguir pessoas. Nós não investigamos pessoas, nós investigamos fatos. Agora, as pessoas que participam dos fatos, na medida que os fatos devem ser esclarecidos, essas pessoas devem, nos termos da lei, ser ouvidas até para que possam se defender. Há essa hipótese de investigação muito forte, é claro que ela precisa ser confirmada e todas as diligências, essas inclusive do Ministério Público, a que você fez alusão, visam a confirmação, ou seja, a produção de provas de que algo de muito estranho aconteceu. Nós temos uma indicação de materialidade óbvia. A proteção do Palácio do Planalto é feita pelo Exército. E esta proteção não ocorreu. Por que não ocorreu? Então, essa é uma linha óbvia de investigação, além de outras. Infelizmente, havia pessoas, às vezes da reserva, às vezes não, participando daquilo tudo. Então, essas pessoas têm que ser individualizadas para cumprirmos o preceito cristão de separação do joio e do trigo. A imensa maioria das Forças Armadas, das polícias, são trigos, são pessoas sérias que respeitam seus deveres. Infelizmente, no meio ali havia pessoas que estavam traindo a pátria, traindo o seu juramento. E é isso que vai ser identificado e que cada um responda. Nós não julgamos instituições, nós julgamos pessoas a partir de fatos. E é isso que a Polícia Federal está fazendo, vai entregar ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário vai julgar. É assim na democracia, assim está sendo, como está sendo nos Estados Unidos também. Tentaram fazer isso lá também, no Capitólio, no Congresso americano, invadiram, destruíram, mataram pessoas. Aqui, com a graça de Deus, Deus protegeu o Brasil, não houve mortes, mas houve tentativas. Nós temos policiais militares do Distrito Federal que foram espancados por barras de ferro, por pessoas fortes. Havia profissionais ali no meio daquela multidão. Não eram só pessoas contaminadas por fake news de WhatsApp. Havia, sim, pessoas com treinamento, que invadiram, que fizeram rapel, que sabiam da localização dos equipamentos, que estudaram as plantas dos prédios. Então, tudo isso está sendo apurado e nós vamos mostrar um a um quem foram esses criminosos. Em primeiro lugar, é claro que você tem razão, Datena, quando aponta que a existência da oposição é saudável. Nós queremos a oposição, porém, que não extrapole a lei. A lei é o parâmetro que regula todas as relações humanas, inclusive as relações políticas, envolvendo essa necessária disputa que deve ser sadia, que deve ser construtiva entre governo e oposição. O que nós tivemos no dia 8 de janeiro não foi isso. Nós não tivemos oposição, nós tivemos um ataque golpista, terrorista, criminoso, que destruiu o patrimônio público e gerou prejuízos às pessoas que estão nos ouvindo agora. O custo do terrorismo, daquele dia 8 de janeiro, já chegou a 40 milhões de reais. E esse dinheiro saiu da onde? Do bolso do povo brasileiro, porque as pessoas destruíram prédios públicos, destruíram viaturas, foi necessário reforço policial. Quem está pagando isso? Exatamente as pessoas que precisariam que esse dinheiro fosse gasto em outras áreas. Então, o terrorismo é irresponsável, é criminoso e é contra o patrimônio do povo brasileiro. Nós estamos fazendo essa investigação, essa apuração,
por intermédio da Polícia Federal, milhares de pessoas foram presas, já há centenas de processos criminais propostos pelo Ministério Público, e estamos fazendo isso que você aponta, no sentido de que é preciso chegar aos executores, mas aos mandantes. E a estas alturas não há dúvida que havia, sim, o termo que você usou, um engendramento, ou seja, um planejamento de inteligências do mal que visaram, desde o dia 30 de outubro, não aceitar o resultado das urnas. Eleição, você ganha, você perde. Em 2018, nós perdemos. Eu apoiei o Haddad perdeu do Bolsonaro. O Bolsonaro governou, diz que governou durante 4 anos, pouco importa. Perdeu a eleição, espera a eleição de 2026, é igual a Copa do Mundo. Eu queria que o Brasil tivesse vencido da Croácia, perdeu. A gente ia invadir o Catar? Não, tem que esperar a próxima Copa do Mundo para ganhar. Então é exatamente essa a situação da política e eu espero que essas investigações sirvam também para que essas pessoas entendam que esse discurso de ódio, de vale tudo, de rasgar a lei, de pisotear a Constituição, não pode ter espaço no Brasil, inclusive pelo aspecto que você sublinhou. Isso afasta investidores, afasta pessoas que querem acreditar no Brasil, gerar emprego no Brasil, porque quem é que vai investir num país conflagrado, num país bagunçado? Então é muito importante que essa ação policial ocorra, está ocorrendo. Você mesmo acabou de ler uma notícia, hoje ocorreram outras operações, vão continuar, a parte da polícia está sendo feita, com independência técnica. Eu apenas aponto essa direção, apurar não só quem estava na esplanada quebrando as coisas, mas quem financiou e quem planejou, e quem, por ação ou omissão, concorreu para aquele resultado desastroso. Isso está assim acontecendo, vai continuar a acontecer e claro que o Poder Judiciário vai julgar essas pessoas. Foi decisivo que houvesse a compreensão da imensa maioria das Forças Armadas quanto ao respeito à lei. Eu diria que a imensa maioria das Forças Armadas, independentemente do seu voto, soube distinguir a sua legítima preferência política, ideológica, partidária, do cumprimento daquilo que o artigo 142 da Constituição Federal ordena. O comandante em chefe das Forças Armadas é o presidente da República, eleito pelo povo brasileiro. Havia, sim, infelizmente, pessoas com outra atitude? Sim, havia. Essas pessoas estão sendo investigadas. Mas eu concordo com você, Datena, o objetivo era esse, era que aquela cena terrível, hedionda, deplorável da destruição das sedes dos 3 poderes funcionasse como uma espécie de estopim. Essas pessoas desvairadas acreditavam que aí haveria uma espécie de rebelião militar, popular, e que conduziriam ao fim da democracia no Brasil. Não ocorreu isto, e é louvável o papel da imprensa, do empresariado, do povo em geral, da sociedade civil, inclusive das Forças Armadas, que respeitaram o resultado das urnas. Então, nós queremos trabalhar. Acho que o mais importante agora é entender isso. Nós temos muitos desafios. Na minha área mesmo, segurança pública, desafio imenso. É claro que os terroristas atrapalham, porque a gente tem que pegar a polícia e botar para proteger os prédios públicos, porque eles querem invadir e destruir tudo. Então, essa polícia faz falta para quem? Para a sociedade. Então, se os terroristas entenderem que eles não podem destruir as coisas, jogar bomba, matar as pessoas e respeitarem o resultado da eleição e esperarem a próxima, é claro que a gente vai ter condições de fazer um trabalho melhor para essas necessidades básicas da população, alimentação, emprego, trabalho, no meu caso aqui, segurança pública. Brasília é a capital do país. Quando nós olhamos da Atena Washington, D.C., nos Estados Unidos, lá existe uma Guarda Nacional, existe a Polícia Municipal, que seria equivalente à Polícia Militar do Distrito Federal no Brasil, e há a Guarda Nacional, porque os prédios públicos das sedes máximas do poder do país não podem ficar submetidas aos humores e problemas da política local. Então, nós estamos sim propondo a criação da Guarda Nacional para cumprir 2 papéis. O primeiro, a proteção dessa área cívica, e aí os recursos seriam compensados do Fundo Constitucional do Distrito Federal, ou seja, não haveria aumento de despesa em relação a isso, e nós teríamos também essa Guarda Nacional substituindo a atual Força Nacional, que é provisória, é temporária. Vou dar um exemplo agora das terras indígenas e Yanomamis, ou quando há alguma crise na segurança pública de algum estado. O Ministério da Justiça manda a Força Nacional, o governador pede e a gente manda a Força Nacional. Quem é a Força Nacional, Datena? São policiais militares dos vários estados que são emprestados
ao Ministério da Justiça. Ela é temporária. O que nós queremos? Substituir essa despesa com essa força temporária por uma força permanente. Então, a Guarda Nacional atuaria em Brasília, nessa área cívica, área aqui de interesse nacional, e nós teríamos também a atuação quando houver, por exemplo, uma crise na segurança pública de algum estado. Hoje vai a Força Nacional. Agora estão saindo daqui a pouquinho, 100 integrantes da Força Nacional para Roraima. Vão no avião da Força Aérea. Ora, essa Força Nacional são PMs de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Com a criação da Guarda Nacional, esses PMs seriam devolvidos aos estados para ajudarem na segurança pública de cada estado, e nós teríamos a Guarda Nacional para cumprir esse papel. Então, não gera despesa e, a meu ver, funciona melhor para a segurança pública. Nós estamos propondo que seja uma gestão compartilhada entre os 3 poderes, vinculada ao Ministério da Justiça, claro, mas haja uma espécie de coordenação do Poder Executivo, Poder Legislativo, Congresso Nacional, Senado, Câmara e o Supremo. Hoje você tem as polícias legislativas. Quem faz a segurança do Senado é a Polícia Legislativa do Senado. Quem faz a segurança da Câmara é a Polícia Legislativa da Câmara. Quem faz a segurança do Supremo é a Polícia do Supremo. Mas elas só podem atuar dentro dos prédios. Elas não atuam na esplanada, na rua. Então, a Guarda Nacional, que substituiria a PM do Distrito Federal, nesse policiamento ostensivo, aqui na avenida, na rua, quando houver protesto, e em articulação com as polícias dos 3 poderes e com o Exército. Então, a gente teria uma proteção melhor dos 3 poderes, além de termos maior eficácia no apoio à segurança pública dos estados, como nessa situação da crise dos indígenas e Yanomami com os garimpeiros.